E o Supremo Tribunal Federal acaba equivocadamente, eu concordo com o Constantino, em muitos momentos equivocadamente legislando, mas assumindo um papel que é principalmente do Congresso. Agora, se o Congresso chamasse essa atribuição para ele, talvez isso não caísse tanto no colo do Supremo. Foi uma coisa que o Luiz Fux falou quando ele assumiu a presidência do STF. Agora, eu queria entender como a ONU vai governar o mundo. A ONU não tem exército, a ONU não tem armas. O próprio Constantino falou dos Estados Unidos, como xerife do mundo. Os Estados Unidos, quando precisaram invadir o Iraque, por exemplo, fizeram a revelia do Conselho de Segurança da ONU, fizeram o que quiseram. E a gente tem uma mudança agora, vai vir uma mudança com a eleição de Joe Biden. Se o Trump... usar ideologias totalitárias como nazismo, fascismo, isso é uma história do século XX, sim, Silvio. Agora, se a gente falar, se a gente pensar, de novo, aí vem aquela coisa de teoria conspiratória. O que a gente tem assistido em termos de retrocesso democrático aconteceu nos últimos anos com o avanço de uma onda de direita, de uma onda conservadora de regimes autocráticos. Mas o Constantino está levantando a mão. E eu queria depois, se a gente puder colocar depois o tweet do STF, tá aí, olha. A Agenda 2030 da ONU Brasil, tweet oficial do STF. É um plano global para atingirmos um mundo melhor para todos. E o STF está junto neste compromisso para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsividade das instituições políticas. Rodrigo Constantino, mas o que tem de errado nisso? Não tem que se manifestar. STF não se manifesta. STF é composto por juízes que se manifestam nos autos. E juiz julga. Juiz julga. Mas essa é a realidade. Deveria ser a realidade. Juiz julga. O juiz pega os Estados Unidos, o Rodrigo Constantino vai poder falar melhor disso, mas um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos não se pronuncia politicamente, não dá aval, nem que sim, nem que não, para nenhum lado. Esse é o papel do juiz, é ser imparcial. E o STF não se coloca como imparcial, legisla muitas vezes. E aí você falou até do Congresso, né? Por exemplo, se tivessem deputados que colocassem projetos para serem aprovados, analisados pelo pleito, que tivessem nesse sentido da ONU, é uma coisa, porque daí você está falando dos representantes do povo fazendo isso, que a gente pode concordar ou discordar. Muitos deles são agora, o STF, não. O STF não tem que ter essa manifestação, isso é um absurdo. Pois é, Lacombe, enquanto a Amanda ia falando ali do STF, que ele é quase convocado pela inação do Congresso a legislar, eu fiquei quase com pena, né, daqueles ministros, quase escorreu uma lágrima, mas eu lembrei quem são e o que fizeram, né, porque a gente sabe o que eles fizeram no verão passado. O ministro Barroso, que eu já mencionei, por exemplo, ele declarou que ele se vê como alguém iluminado, que precisa empurrar a história na direção da justiça racial, seja lá o que ele entende por isso, né? Aí vamos para um STF que rasgou a Constituição para preservar direitos políticos da ex-presidente Dilma, quando sofreu impeachment, um STF que cria um inquérito ilegal do fim do mundo para perseguir críticos e apoiadores bolsonaristas, e por aí vai. Quer legislar, sim, sobre aborto, sobre casamento gay, por aí vai. Então, essa visão que está entranhada em alguns ministros ali que ocupam o Supremo, 7 dos quais apontados por uma quadrilha criminosa, né, que foi o PT, isso tudo é muito temerário. E eles agora estão dizendo que a função deles é seguir as diretrizes da ONU sobre o conceito abstrato, vago, elástico de direitos humanos e tudo mais. A Amanda não está muito preocupada com riscos totalitários, acha que isso ficou enterrado no século XX, vocês já mencionaram Venezuela e tudo, mas eu tenho outras preocupações. É a questão cultural mesmo. Nós estamos vivendo um ambiente de cancelamentos, de asfixia do pensamento com a imposição da ditadura do politicamente correto. E isso é uma espécie de totalitarismo. E isso vem sendo empurrado pela patota que está ligada aí a essa crença de que tem que ter um governo mundial, que a ONU tem que ser o grande ícone, o grande representante do mundo todo, porque quando vai lá para o voto, essas pautas não costumam ter muito apoio popular. Então, essa é a tática da esquerda no mundo hoje. Perde muitas vezes eleições, ou ganha com fraude, né, e usa a Suprema Corte para reverter no tapetão aquilo que perdeu nas urnas. Veja, se você analisar um projeto como o Green New Deal, que foi endossado por vários senadores democratas nos Estados Unidos, é um projeto stalinista. Diz que em 10 anos tem que todas as casas americanas mudarem as suas fontes de energia, o combustível fóssil vai ser extinto em uma década no país. Isso é uma coisa, mistura de infantilismo com Stalin, né?
E está bem aí no século XXI de um partido que foi, aparentemente, né, vitorioso nas urnas. Segundo a teoria marxista, socialismo é como uma etapa, é um processo para você chegar até o comunismo. E para entender o que Marx quer dizer, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Imaginem um país que não é nem socialista e nem comunista. E nesse país existe um movimento revolucionário liderado pelos proletários, que querem implementar o comunismo. Então, esses revolucionários iniciam uma revolução para chegar até o poder. Lembrando que essa chegada até o poder pode ser através de golpes de Estado ou até mesmo de forma democrática, que no caso do socialismo não foi muito comum até hoje. Bom, continuando. Quando os revolucionários chegarem ao poder, eles irão querer, obviamente, dar início à construção do comunismo naquele país. Só que para construir, ou seja, preparar o país para estabelecer nele o comunismo, deve-se antes impor o socialismo. E é isso que Marx diz através de suas teorias, que para você estabelecer o comunismo, antes você deve estabelecer o socialismo. Então, o socialismo é um processo de transição que fica entre o fim do capitalismo e o início ou a implementação do comunismo. Existe também uma outra diferença, que no caso seria a principal, e que dá mais sentido para a explicação de todo esse processo de transição. A principal diferença entre socialismo e comunismo é que no socialismo o Estado ainda existe, e no comunismo o Estado deixa de existir. Durante o socialismo, o Estado passa a controlar e ter poder sobre tudo. O capitalismo começa a ser extinto e as propriedades privadas e meios de produção passam a pertencer ao Estado. Quando isso tudo acontecer, o comunismo poderá finalmente ser alcançado, e como nessa ideologia política o Estado não existe, quando o comunismo for estabelecido, o Estado será extinto, e de acordo com as teorias de Marx, todos os seus bens serão distribuídos entre a sociedade. E é só isso, pessoal. Socialismo e comunismo são ideologias políticas que compartilham os mesmos interesses, mas não são a mesma coisa, porque no socialismo o Estado ainda existe, e no comunismo não. Eu me he declarado marxista, soy marxista. Y creo que Carlos Marx, uno de los más grandes pensadores, a la discusión de un socialismo del siglo XXI. Socialismo. Nadie le tenga miedo a eso. Ese es el camino, yo no tengo la menor duda. El socialismo, que tiene distintos frentes, distintos ámbitos. Lo primero del socialismo, lo repito, y ese socialista que somos, esos socialistas que somos, debemos demostrarlo. Se hace más dramática la expresión. Y hay que repetirla, socialismo o muerte. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Yo no soy socialista. Bien. Yo soy un verdadero revolucionario y estoy dispuesto a morir 1 y 100 veces para construir en Venezuela el socialismo. Yo no soy socialista. Yo no soy socialista. Yo no soy socialista. O morir en el intento. No, yo no soy socialista. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Entonces no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? Seguro, no vas a ser un nuevo Pinochet, un nuevo Fujimori, ¿ah? No se te va a salir el alma militar, Hugo, ¿ah? Mira, yo te invito a que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, después que esté yo en Miraflores, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es un hombre formado para la humanidad, para la igualdad. Ya. De verdad que te invito. Gracias, Estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo. Y este edificio, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Bueno,
¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese. Estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene un canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Deben seguir siendo privados, más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Ahora el gobierno quiere comprar el banco, quiere recuperarlo porque es el Banco de Venezuela, así se llama. No. El sector briquetero, nacionalícese. No. La empresa Matesi, nacionalícese. No. Cerámicas Carabobo, nacionalícese. Maduro pidió el apoyo al pueblo venezolano para los próximos comicios del 14 de abril. Yo soy ahorita presidente, porque así lo mandó la Constitución, pero sobre todo porque lo mandó él. Y voy a ser candidato presidencial, y voy a ser presidente de la República, y comandante en jefe de la Fuerza Armada, porque así él me ordenó que lo fuera, y voy a cumplir plenamente sus órdenes. Pero yo necesito el apoyo de un pueblo, necesito el apoyo de las fuerzas revolucionarias, necesito el apoyo de la gente noble de este país. Como ser humano se los digo, porque aquí no hay ni un burgués, ni un hijo de burgués. Aquí no hay un hombre lleno de vanidad ni de ambición personal. Aquí hay un hombre del pueblo que un día se sumó a Chávez y aquí está firme con él hasta el último suspiro de la vida que nos toque vivir. Y así lo juro frente a ustedes, los comunistas, hombres y mujeres gloriosas de esta patria de siempre. Bueno, yo quiero felicitar hoy también, queridos camaradas. Hoy se cumple aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela. Quiero darle un aplauso, nuestro reconocimiento, felicitación a todos los camaradas. Lucharon, 82 años está cumpliendo, un año más que el Chino Aponte, ¿ves? Apenas un año más que el Chino Aponte. Y el Partido Comunista está hoy por hoy más vital, más fuerte, más luchador que nunca. Hemos culminado una buena noticia. Se concluyó un trabajo perfecto. Y para el 8 de diciembre, las fuerzas patrióticas, revolucionarias y socialistas vamos en alianza perfecta del gran polo patriótico. Por eso yo felicito al Partido Socialista Unido de Venezuela, a las VC en todo el país, al gran polo patriótico. Y hoy en su aniversario 82 al Partido Comunista de Venezuela por este tremendo logro de la alianza perfecta, unitaria de las fuerzas patrióticas y bolivarianas y socialistas. Semana 35, Colombia, Venezuela hacia una dictadura comunista. Así sí es que se gobierna, papá. Iniciamos las informaciones. El Partido Comunista de Venezuela expresó este lunes su respaldo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro a las elecciones del próximo 22 de abril y firmó con el Partido Socialista Unido de Venezuela un acuerdo programático unitario para fortalecer el desarrollo de la revolución bolivariana y el socialismo en el país. El documento contempla 17 puntos para la reivindicación de las luchas sociales, la protección de los trabajadores y la evaluación de acciones sociales, económicas y políticas. El Partido Comunista de Venezuela se fundó el 5 de marzo de 1931 para trabajar por la clase obrera y campesina, basado en los ideales marxista-leninistas. El candidato de las fuerzas revolucionarias, Nicolás Maduro, formalizará este martes su inscripción para medirse en la contienda electoral en busca de la reelección para el periodo presidencial 2019-2025.
por este extraordinario documento, que es la primera vez en la historia de la Revolución Bolivariana, en la historia de la relación entre nuestras fuerzas políticas, que se trabaja un documento consensuado e se firma como compromisso. Olá, amigos. Provavelmente vocês têm acompanhado o que tem acontecido atualmente na Venezuela. La capital venezolana amaneció militarizada después de las protestas de ayer en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En esta imagen, Basil da Costa es llevado en brazos. Un día antes había escrito en su Facebook la siguiente cita: mamá, me fui a luchar por Venezuela, si no regreso, me iré con ella. Vacía en el asfalto, con un tiro. Vean esto, vean cómo está la marcha y vean cómo viene la represión. Diputado, cuéntame qué está pasando ahora. Más que claro, aquí estamos los diputados de la Asamblea Nacional, esta es la represión del gobierno. Sin armas, con nuestro rostro descubierto, con nuestro nombre, como un ciudadano más, está la cara de la dictadura de Nicolás Maduro. Elecciones, que son en toda Venezuela, estamos en la calle por elecciones. Esta es la respuesta de Nicolás Maduro. Mas ainda mais impressionante do que isso é o posicionamento da esquerda brasileira. Veja como se comportam deputados do PT e do PSOL diante desses fatos. Fazemos aqui uma saudação muito carinhosa, muito fraterna a vocês, ao povo da Venezuela, a todos aqueles que constroem a Revolução Bolivariana, que o exemplo de Hugo Chávez, que o exemplo de Simão Bolívar venha nos inspirar diariamente e que parcela da população venezuelana, da direita venezuelana, respeite o direito constitucional do presidente Maduro e de todos aqueles que constroem a Venezuela independente das forças hegemônicas internacionais, possa prosseguir no seu caminho. Um grande abraço. Estamos juntos com o povo da Venezuela. A luta pela sua soberania. Resistam contra o avanço da direita fascista. Vamos às ruas em defesa do projeto da Revolução Bolivariana. Mais uma vez a gente está assistindo a estratégia de desestabilização de um governo popular. Agora na Venezuela, vimos isso agora recentemente, há um ano atrás aqui no nosso país, o quanto não fez a elite brasileira para que se desorganizasse a economia, para que houvesse aumento da inflação e do desemprego. Por isso, o povo venezuelano está certo em lutar fortemente para defender o que é seu e o seu governo. Pois é mais do que lamentável. E pessoas ainda dizem que o impeachment de Dilma Rousseff não serviu para nada. É para esse caminho que nós caminhamos quando a gente coloca no poder pessoas do PT, do PSOL, do PCdoB, dentre alguns outros partidos de esquerda. Então, a gente não precisa sofrer na pele as consequências de um governo socialista para saber o quanto maléfico que ele é. Hoje em dia, a população na Venezuela está desarmada. As Forças Armadas estão ao lado de Maduro, que inclusive nomeou a esmagadora maioria dos ministros do Supremo Tribunal, que agora caçou os poderes do Legislativo. Sai disso daí, meus caros, é complicadíssimo. Pedir para que Deus os abençoe, e eu acredito que apenas com uma intervenção externa aquele país saia dessa crise, porque democraticamente Maduro não sairá. Um abraço a todos e que Deus proteja aqui o nosso Brasil. A Venezuela vive num governo comunista há 20 anos. Hugo Chávez e Nicolás Maduro, com a ideologia de esquerda, incompetência e corrupção, quebraram o país. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e, mesmo sentados na riqueza, conseguiram falir o país. Não tem como dar certo fazendo o errado. Ao invés de investir em modernização com os bilhões de dólares arrecadados com o petróleo, a dupla comunista torrou comprando o povo com esmolas em programas sociais irresponsáveis. Não se preocupou com o desenvolvimento industrial e agrícola. Não investiu nem na própria indústria de petróleo, afundadas em má gestão e corrupção. Desde 2016,
mais da metade dos poços de petróleo do país foram fechados e a fonte de renda secou. Começou a faltar comida, energia e emprego. Mais da metade da população sobrevive em condições miseráveis. Caracas se tornou a capital mais violenta do mundo. Implantaram a ditadura, prendendo quem se manifestava contra o governo. O exército escolheu o lado errado, ficou contra o povo e a favor da corrupção. Milhões de venezuelanos fugiram do país. O povo acordou e começou a pedir a saída de Maduro. Toda essa bagunça foi aplaudida pelos governos petistas do Brasil, que faziam o mesmo por aqui. Lula e Dilma foram comparsas de Chávez e Maduro. Mandaram cerca de 3 bilhões através do BNDES para o governo comunista venezuelano. Financiaram até obra de metrô. Mesmo com o regime ditador, a Gleisi Hoffmann e o PT continuam apoiando Maduro. Olha só do que nos livramos. Se o PT tivesse ganhado as eleições, o Brasil estaria afundado na mesma lama da Venezuela. Sem meritocracia e com viés de esquerda, não tem país que possa dar certo. Rotten beef is also sold here in this market. It smells strong. It's got flies all over it. Y la gente come eso, lo compra. Se lo compro porque imagínate que van a hacer lo más barato. Y si falla la luz 10 veces en el día, aparte de eso se va por 4 horas seguidas. Al otro día cuando tú vas a sacar la mercancía estás en malas condiciones. This wealth is almost everywhere. It's under the ground, it's right up to its shores. A ver que se me están quedando semanal, se me están quedando 2, 3 semanales, que se me están pudriendo, hasta se me llegan a explotar. Chegariam a esse ponto. Argentinos estão desenterrando comida estragada para poder ter alimentos. Está chegando ao estado da Venezuela, ao estágio, né? Que triste. Aonde aconteceu isso, Tiago? Moradores da cidade argentina de Puerto Iguaçu, que faz fronteira com o Brasil, desenterraram frangos impróprios para o consumo que haviam sido descartados. O episódio aconteceu na semana passada, depois que agentes aduaneiros argentinos fizeram uma apreensão de alimentos na região.
como os frangos permaneceram mais de 24 horas sem refrigeração, os agentes decidiram enterrar 1.200 caixas com a carne estragada. No entanto, durante a semana, um grupo de moradores foi flagrado desenterrando a carne para consumi-la. Com o fechamento da ponte Tancredo Neves há 8 meses, em razão da pandemia, a população da cidade turística argentina tem enfrentado uma terrível crise econômica. Na verdade, a crise se estende sobre toda a Argentina, em razão das medidas de lockdown impostas pelo governo socialista de Alberto Fernandes. Que tristeza, né? Nosso país vizinho, né? Já foi o país mais próspero da América do Sul. Um dos mais prósperos da América do Sul. Não, chegou a ser o mais próspero, professor. Olha, de fato, eu fico aqui estarrecido como tem gente com a capacidade de defender esse tipo de regime político, né? Que é mais do que um regime político, né? É um modo de vida que é o socialismo, o comunismo. Como pregar isso? Não basta essa situação argentina, outra situação terrível, a da Venezuela. Aliás, tem uma notícia aqui falando sobre isso, né? Notícia relato que aconteceu no mês de outubro deste ano na Venezuela. Vamos falar disso também, Tiago? Somente no mês de outubro deste ano foram registrados quase 1.500 manifestações na Venezuela, de acordo com a ONG Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais. Os cidadãos do país pedem por serviços básicos, entre eles água potável, condições melhores de trabalho e ainda gás de cozinha. Segundo a organização, dos 1.484 protestos, 1.381 foram por causa da falta de água potável, as frequentes quedas de energia e a alta escassez de gás de cozinha. Os habitantes das cidades pequenas e grandes também continuam a reclamar dos serviços básicos que estão em falta no país. Em outubro, a maior exigência foi o gás de cozinha, por causa do alto preço cobrado pelo Estado. Os professores de todo o país se pronunciaram energeticamente por causa das baixas remunerações pagas pelo governo. O salário mínimo é cerca... É isso mesmo? É cerca de R$10. O salário mínimo é de R$10. R$10 é $2. E também o cumprimento das cláusulas do contrato. Profissionais de saúde locais se mobilizam exigindo salários dignos também, materiais e equipamentos de trabalho para garantir a integridade e a recuperação dos pacientes. As falhas de energia continuam em todo o território devido ao colapso em geradores das comunidades, fazendo com que os habitantes ficassem por vários dias. Aí a esquerda canalha, né, ou a esquerdalha, quando é confrontada com esta realidade, a da Argentina, a da Venezuela, que são exemplos muito próximos a nós, ou contra a total falta de liberdade da Coreia do Norte, os indivíduos são escravos do Estado, lá a escravidão existe, todo indivíduo lá é escravo do Estado. Aí ele vem dar uma de bonitinho na internet, aí ele vem dizer que a esquerda não é contra o empresariado, que votar na esquerda é votar no ideal de fraternidade e solidariedade. Que estúpido pode escrever uma coisa dessa? Tinha que dar $2 Aonde para esse cara está a solidariedade? Ali, aonde as pessoas estão desenterrando frango? Aonde está a solidariedade? Lá na Venezuela, aonde o indivíduo não tem o básico para viver, não tem água, não tem gás para cozinhar, porque já não tem o alimento também. A esquerda quer o quê? Quer que você tenha uma família que aceite as desigualdades, aceite as diferenças. Aquele papo, aquele discurso que é um discurso de otário. Ela quer te fazer de otário. Na verdade, a esquerda não vale absolutamente nada. Quem defende esse tipo de ideologia é um atrasado. E eu aqui não estou falando de extremismo, não. Não estou falando de extremistas. Atrasado é um indivíduo que, por qualquer forma, se cala diante da tragédia humana que acontece em países governados pela esquerda, onde a Revolução Socialista chegou, quer seja da forma
armada ou pelo voto mesmo, que foi o que aconteceu na Venezuela e na Argentina, quer seja pelo direito, né, que ela diz que essas gentes têm. Vocês são canalhas. Socialismo é o câncer que corrói a humanidade. En un momento Neuro le está explicando a la chica sobre la entrevista que le va a hacer para ver de verdad sobre la crisis de lo que está pasando en Venezuela. Aquí la chica decidió hablar conmigo, le expliqué que es una entrevista, quiero conocer su situación por todo lo que está pasando, sin ánimo de ofender, ya le expliqué, y bueno, lo que estábamos hablando es bastante duro, voy a hablar con ella. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que haces tú acá? Esperando un cliente. ¿Cómo esperando un cliente? ¿Cómo es eso de esperando un cliente? ¿Cuál es tu trabajo? Me acuesto con ellos. ¿Y qué haces? Estar con ellos, por dinero. Eso que tienes en el banquito, ¿puedo agarrarlo? Sí. Esto es unos granos. ¿Cuánto cobras tú por estar con alguien? 7.000. ¿7.000 bolívares? Sí. ¿Y qué es lo que se hace por 7.000 bolívares? Sexo oral. ¿Y cómo se te pagan esos 7.000 bolívares? Efectivo. ¿Cómo haces allí? Bueno, dame una harina, un aceite. O sea, ¿tú también le cobras a los clientes en comida? Sí. Mira, yo no te voy a pagar por acostarte conmigo. Como te comenté, estoy haciendo un video para que la gente conozca. Podríamos yo grabarte y yo te voy a compensar por eso. Bueno. Bueno, amigos, ya estamos con la chica por acá. ¿Cómo te llamas tú? Verónica. Verónica, mira, bueno, como conversamos, lo que queremos es conocer un poco acerca de tu vida, por qué haces lo que haces, cómo es el proceso de tu trabajo, y bueno, no es juzgarte ni nada por el estilo, pero algún sitio donde pudiéramos... A mi casa. ¿Tu casa? ¿Se puede ir a tu casa? Sí, es un rancho, pero bueno. Yo pensé que ustedes me iban a pegar o algo. No, vale. No. ¿Por qué te ha pasado que te han golpeado en la calle? Una pasó. Una vez te han golpeado. ¿Cómo fue eso? Horrible. Bueno, estaba en una esquina y llegaron dos tipos. Llegaron dos tipos, estaban en la esquina y entonces... Y yo no quise irme con ellos y bueno, me golpearon. Bueno, como pueden ver aquí tienen todos los vidrios rotos. Bueno, mis amores, yo vivo aquí. Es horrible, pero bueno, esto es lo que hay. Vente pues que tengo que seguir trabajando. Bueno, amigos, estamos en la casa donde vive la chica. Como pueden ver es un lugar bastante precario. Miren el baño. No tengo ni agua, nada. Tengo que agarrar el agua con tobito. Y cuando se fue la luz, bueno, eso fue...